Por exemplo, a pauta liberação das drogas é uma pauta progressista? Acredito que sim. Mas não pode ser uma pauta libertária também? Pode ser uma pauta libertária. E se ele estiver defendendo isso do lado libertário deles? Tudo bem, a parte de drogas, ok. Tá. Mas eu tô te falando, aí eu acho que eles já estão um pouco distantes já do conservador. Sacou? No âmbito de drogas, de legalização das drogas, de conservadorismo. Tipo, se for pegar o conservadorismo, ele tem muita das bases dele são judaicas cristãs. Então você pega ele o conservadorismo, pô, você não vai ver em nenhum momento bíblico ou qualquer tipo de questão religiosa que dê um embasamento de que você pode, tipo, ficar viciado numa parada. Não, mas também não diz que você não pode usar uma droga. Por exemplo, o vinho, ele é uma droga. Sim, não, mas a Bíblia não fala que você não pode beber. Ou que você não pode usar uma droga. Não, mas a Bíblia tem princípios, né? A Bíblia fala, por exemplo, que você não pode se embriagar. E aquela coisa, a Bíblia fala que, olha, seu corpo é templo do Espírito Santo. Então você precisa cuidar dele. Então, lógico que a Bíblia não vai falar, tipo assim, você não pode fumar maconha. Porque, na época... Pra mim, a Bíblia tá falando, tipo, você pode fumar... Pra mim, na minha interpretação do que você tá falando, a Bíblia tá dizendo assim, você pode fumar maconha, desde que você não use ela ao ponto de ela fazer mal a você. Pelo menos é a minha interpretação do que você disse. Tipo assim, o que pega? Culturalmente no Brasil, eu vejo que o álcool ele foi uma parada muito normalizada. Se eu for colocar os efeitos aí de um também. E o outro, tá doido. Álcool mata pra caramba, tá ligado? É pior que a maconha nesse sentido, de matar. Ok, concordo. Pelo uso, né? Sim, agora, a grande questão é que, quando você pega biblicamente falando, você tem que tomar cuidado de fato com os vícios. Então, claro, tipo assim, hoje você, tipo assim, sei lá, você consegue parar de fumar. Tipo assim, eu paro de fumar. Cara, é que se eu realmente quisesse, eu acho que eu conseguiria. Mas é que eu não quero, de verdade. Pois é, mas aí eu tipo assim, eu acho que mesmo você querendo, eu não quero, mano. Eu não sinto que é. Tipo, essa é a resposta de todo mundo que realmente é viciado. Mas tá existe um viciado que não é que conseguiu parar. Tudo bem, mas é aquela coisa. Quando você pega ali biblicamente, você tem que entender que o seu corpo, tipo, ele é um templo que não é seu. Então você não tá aqui pra fazer a sua vontade, sacou? Você tá aqui pra poder fazer uma vontade maior, que é a vontade de Deus. E tipo assim, aí são os dois M's que eu não tenho... sei se a vontade de Deus é, tipo, não use drogas. Entendi. Mas, poxa, por que seria use? Porque as drogas, elas podem desbloquear um tipo de pensamento que você não teria se você não usasse. Sim, mas aí tem aquela questão, tipo assim, de exemplos, por exemplo. Se fosse uma parada, tipo assim, pô, eu quero desbloquear a mente das pessoas. Você acha que isso não seria colocado em algum momento que seja, mínimo que seja, tipo, na Bíblia, tá ligado? E outra coisa, quando a Bíblia fala sobre transformação... Entendi. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre transformação de mente, ele fala, olha, renovais, transformai, né, a vossa mente... E, tipo assim, através de Cristo, não é através de alguma coisa, sacou? Tipo, física, de algum óleo, de bebida. Mas a gente sabe que as drogas, elas têm elas são úteis pra gente. Tanto que quando a gente, quebra o braço, você vai lá no hospital e te dá uma droga, entendeu? Não, sim, mas ninguém é viciado em insulina, né? Sim, mas eu não tô apontando a vagabundo fica viciado em morfina. Isso é verdade. Não, sim, mas aí que tá a questão. Tudo é lícito. Mas nem tudo convém. Eu concordo, por exemplo, você vai falar comigo. Menino, e o cigarro? Cigarro é pecado fumar? É aquela coisa. Você, da mesma forma também, uma pessoa poderia falar, você bebeu um pouquinho de álcool, você tá pecando. Você fumou um pouquinho de cigarro, você tá... Agora, eu acho que é uma preocupação que a Bíblia tem de que você sempre andar até a beira do abismo e não cair. Não, só vou beber até eu não ficar bêbado. Eu só vou começar a pegar a menina até eu não transar. E, você tá entendendo? Você tá sempre na beira do abismo. Uma hora você pode cair. E, tipo assim, essas paradas, quando você compreende, tipo, o evangelho, por que você tá aqui, fica pífio, sacou? Tipo, tá ligado? Fica eu não tenho, tipo assim, aquela coisa... Nossa, é muita bad... Assim, Deus seria muito malvado se ele tivesse criado uns bagulho tão gostoso, tipo, transar. Pra gente não usar. Não, mas é pra usar. Só que aí que tá, cara. A Bíblia não é uma questão de, tipo assim, coisas que você não pode fazer. Vou entrar pra igreja. Não é isso. É tipo assim, olha, Deus... Um pouco isso. Não, mas eu vou explicar... Verdade, tipo, 10 mandamentos. Tipo assim, mas eu digo no sentido negativo. Eu digo que há uma intenção por detrás disso. Tipo assim, Deus não é um Deus aleatório, sacou? Tipo, vou criar um homem, ficar uma mulher, e aí na junção dos dois vai dar um filho. Não, mano, ele não fez uma parada aleatória. É um Deus de intenção. E quando você tem um sexo, ele não, tipo assim, falou assim, diabo, você cria aí. Não, Deus criou o sexo. Então, é uma parada, tipo assim, que de fato
É fenomenal, ponto. Deus também criou maconha. Não, agora, pois é, agora a grande questão é... Ele vai meter, Deus também criou urânio. Não. Eu posso falar, Deus criou a AK-47, mano, tá ligado? Porque eu poderia falar esse mesmo argumento pro sexo, né? Tipo... Sim, não, mas aí é a questão do sexo. É um cuidado, sacou? Tipo, quando a Bíblia fala, olha, pra você fazer sexo depois do casamento, ele tá cuidando de você. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando você se une com uma pessoa sexualmente, você se torna um. Agora, imagina uma pessoa que se tornou um com um monte de gente. E você tem que entender que você é um ser tricotômico. Então, você é corpo, alma e espírito. Então, seu corpo se alimenta comendo, seu espírito, eu acredito que é ler na Bíblia e tal, jejuando, orando, e a sua alma. Tipo, você tem que concordar que tem algo além do que a parada que a gente pega. Você não consegue pegar seu sonho e tirar, você não consegue tirar seu sentimento, amor, felicidade, tristeza. Então há uma parada diferente aí. E aí que tá. Aí que tá a questão de Deus aí. Ele é um Deus que quer cuidar, tipo, da sua alma, quer cuidar do seu espírito. Então é essa que é a questão. Ele não coloca a gente, tipo assim, não pode fazer sexo. Não, ele fala, olha, faça. Mas faça com uma pessoa pra você se tornar um só com ela. Caso contrário, isso pode gerar consequências pra você. Você já transou? Já, perdi minha virgindade, só com uma menina. Isso aqui não é nem